Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com você, com a sua amada família. Sejam bem-vindos a este canal Viva com Deus Oficial. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo e com a sua amada família, conhecendo mais e mais os propósitos do nosso Pai Celestial. Hoje nós vamos meditar numa profecia do livro do Apocalipse. Queridos, o Apocalipse tem muitas profecias, 85% não se entende como a gente lê, tem muitos símbolos. E hoje, junto com você, estaremos conhecendo a profecia das 7 igrejas do Apocalipse. Você já ouviu falar? É um estudo muito interessante. De forma bem resumida, estaremos meditando sobre a trajetória do povo de Deus. As 7 igrejas representam 7 épocas, 7 períodos históricos, proféticos que o povo de Deus passaria, desde os dias de Jesus até os nossos dias. Então, quando você compreende, quando você estuda as 7 igrejas, você tem em mente, é a caminhada do povo de Deus, desde os dias apostólicos, o início da igreja cristã, até os últimos dias, até os nossos dias. João recebeu ordem de Deus, estava na ilha de Patmos, estava preso ali, ele já tinha quase 100 anos de idade, foi o último apóstolo que teve a morte natural, foi o último que sobreviveu, que ficou vivo, e ele teve as revelações de Deus lá na ilha de Patmos. E João, pelo Espírito Santo, ele teve muitas visões. E uma das visões foi sobre as 7 igrejas. Ele recebeu ordem de Deus para escrever o que tinha visto, o que tinha ouvido e mandar mensagens para as 7 igrejas. Só que tinha mais de 7 igrejas naquelas regiões. Por que João especificamente deveria escrever para 7? Porque as qualidades dessas igrejas, na época, falava de 7 períodos que o povo de Deus passaria. Suas características presentes naquela época apontava para o futuro, apontava para 7 tempos. Por isso que especificamente essas cartas foram enviadas para essas igrejas que se encontravam nessas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só que essas mensagens trazem orientações para nós hoje. Suas mensagens são universais para todos os tempos. E nós vamos entender de maneira mais específica essa trajetória do povo de Deus. Nós vamos ler alguns versículos de cada igreja, o contexto é um pouco grande e a gente não vai ler todo o contexto, você pode ler na tua casa, baseado em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Nesses 2 capítulos, que é o 2 e o 3, ali fala sobre as 7 igrejas, você pode ler com paciência, você pode ler calmamente na sua casa. Estaremos lendo apenas alguns versículos desses 2 capítulos. Primeiro capítulo 2, verso 1 e o verso 2. Carta à igreja em Éfeso. Nos diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Capítulo 2 do Apocalipse, versículo 1 e 2. Então esse período, falando aqui da igreja, mostrando que Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Fala da pureza apostólica, que não suportava as falsas doutrinas. Esse período, meus queridos, historicamente, profeticamente, vai do ano 100 ao ano 313, do ano 31 até o ano 100. Foi o período dos apóstolos. A época a igreja conservou puras suas doutrinas. A igreja teve lutas, a igreja teve suas dificuldades, mas permaneceu
firme. Então, o primeiro período profético, Éfeso, vai do ano 31 até o ano 100. Agora, do ano 100 até o ano 313, estava invertendo aqui, né? É o período de Esmirna, que é a segunda igreja. Aqui no capítulo 2, verso 8, diz assim, 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esmirna significa perfume. Éfeso significa desejável. Inclusive, essa cidade de Esmirna, ali havia várias fábricas de perfume. Então, o próprio nome Esmirna quer dizer perfume. Esse período do ano 100 até o ano 313 foi um período de terríveis perseguições, meus amados, que nossos irmãos passaram, os cristãos nesta época. Roma pagã perseguia os cristãos implacavelmente. Centenas e milhares de cristãos foram entregues às feras do circo romano para servir de diversão. Os pagãos se divertiam vendo ali os cristãos sendo devorados pelas feras. Muitos foram decapitados, degolados, mortos de outras formas. Satanás queria destruir a igreja de Deus. Por isso ele trazia o que? Perseguições, derramamento de sangue. Mas os cristãos morriam, mas não negavam a Deus. Eles continuaram firmes e obedientes. Aí nós vamos para o terceiro período profético, representado por Pérgamo. Pérgamo significa elevação. Inclusive, essa cidade de Pérgamo ficava numa região alta. E aqui nós temos o texto bíblico. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, e praticar a prostituição. Outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas, ou Nicolaitas. Isso está em Apocalipse, capítulo 2, a gente leu aqui o verso 12, verso 14 e o verso 15. Então, capítulo 2, verso 14, verso 15, aqui fala, tira um exemplo de Balaão. Quem era Balaão? No Antigo Testamento, Balaão era um profeta de Deus, recebia as orientações de Deus, mas por causa do dinheiro, por causa do lucro, ele se vendeu. Ele começou a armar cilada diante dos filhos de Israel, através de Balaque, que era rei de Moabe. E Balaão começou a introduzir idolatria, a prostituição entre o povo de Deus, afastando as pessoas dos propósitos do Senhor. Nessa época a igreja também estava se paganizando. Esse período cobre o século IV, o século V e o século VI, a primeira parte do século VI. A igreja começou a paganizar. A igreja cristã se uniu com o Estado e, por causa de posição, aceitou que falsas doutrinas, inclusive Constantino, que era imperador de Roma, ele tinha dado tolerância aos cristãos. No ano 313, ele assinou um edito de tolerância de Milão, dando liberdade aos cristãos. No ano 321, no dia 7 de março do ano 321, ele introduziu na igreja a guarda do domingo, o venerável dia do sol. Os cristãos sempre guardaram o sábado, fiéis à lei de Deus, porque é o único dia que a Bíblia pede para guardar. Mas Constantino, imperador de Roma, introduziu na igreja a observância de um falso dia, que era o domingo, um dia que os pagãos guardavam em homenagem ao Deus Sol. E os líderes religiosos, para ter posição, para ter poder, foram que aceitando as doutrinas pagãs. Então houve uma mistura, cristianismo e romanismo. Então esse período, século IV, V e a primeira parte do século VI, a igreja começou a paganizar, começou a afastar-se das doutrinas da palavra de Deus. Nós temos agora, meus queridos, o quarto período profético da igreja, representado por
Tiatira. Tiatira significa sacrifício. Nos diz assim, verso 18 ao 20. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Queridos, nesse período que vai do século VI até o século XV, é a Idade Média, esse período a igreja estava totalmente paganizada, a igreja cristã. Estava totalmente corrompida. Aqui citou o exemplo na profecia de Jezabel. Quem foi Jezabel? Lá no Antigo Testamento, vários séculos antes de Cristo, Jezabel era filha de um rei sidônio, adoradora de Baal. Ela casou com Acabe. Acabe era do povo de Deus, rei de Israel. Jezabel corrompeu o coração do seu esposo, perverteu. Através da sua influência negativa, Acabe construiu altares a Baal dentro de Israel, dentro do templo, se corrompeu completamente. Jezabel perseguia os profetas de Deus, matou os profetas do Senhor, era uma ímpia e pagã rainha. Era uma rainha pagã, ímpia, muito maldosa, que odiava as coisas do Deus Altíssimo. E a Bíblia está dizendo que nesse período da Idade Média, a igreja representada por Tiatira estava aqui nas pegadas de Jezabel. O que Jezabel fazia lá no Antigo Testamento, a igreja estava fazendo. Infelizmente, nós temos registrado, a gente lê nos livros de história, as perseguições papais durante a Idade Média. Se nós visitarmos museus nos países europeus, vamos encontrar instrumentos de tortura que a Igreja Romana utilizou durante a Idade Média. Soma-se, mais de 100 milhões de cristãos foram mortos de maneiras diferentes, torturados de maneiras diferentes pela Igreja Romana, cristãos que queriam ficar com a Bíblia, que não aceitavam os dogmas romanos, pessoas que queriam servir a Deus dentro da palavra. Roma cristã, estava cheia de tradições, de idolatria, superstições, que não era contra a palavra de Deus. E os que queriam ficar com a Bíblia eram excomungados, eram mortos e queimados pela Igreja Romana. Isso está nos registros de história geral, a história religiosa. Só você procurar no Google, você vai encontrar a situação da igreja durante a Idade Média. Tudo isso está registrado na história. Vamos para o sexto período da igreja cristã, representado por Sardes. Sardes representa aí, vai do século XVI, do século XV até o século XVII. Nós temos aqui o texto bíblico, capítulo 3, verso 4 ao 6. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Sardes representa o período da reforma, meus queridos. Deus levantou homens corajosos que amavam a verdade, que amavam a palavra de Deus. Apesar das dificuldades de ter a Bíblia de forma muito assim oculta, eles levavam a palavra de Deus. Deus ajudou esses homens a abrir o caminho pela pregação ou pelas pregações, os reformadores, citando algum deles, Jerônimo, João Hus, Martim Lutero, um dos mais famosos que mexeu com a história cristã, foi um grande reformador.
Teve outros e outros mais que serviam a Deus com coragem, que enfrentaram os erros da igreja cristã, defenderam a palavra de Deus e fizeram grandes reformas dentro do cristianismo. Louvado seja Deus por esses homens que lutaram pela verdade, e essa verdade nós temos até hoje, graças a Deus. Vamos para agora o próximo período da igreja, o sexto período. Esse é o quinto que passou, agora vem o sexto, representado por Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal. Vai do século XVIII ao século XIX. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Está em Apocalipse 3, verso 7 e verso 8. Conheça as tuas obras, que tens nome, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Que mensagem linda. Filadélfia, século 18 e 19, significa amor fraternal. Aqui, nossos irmãos começaram a estudar Daniel e Apocalipse e houve os maiores reavivamentos da história. As verdades eternas foram restauradas. O caminho foi aberto pelas pregações, pela conservação da palavra de Deus. Foi nesse tempo que Deus começou a alcançar os corações das pessoas que amavam a Bíblia e que pregavam somente a Bíblia. Amados, o último período agora, Laodiceia, o sétimo período. Laodiceia, a sétima igreja, nessa profecia, está no capítulo 3, verso 14 em diante, 14 ao 17, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui está falando da igreja de Laodiceia, o tempo de hoje. É o povo do julgamento, é o tempo atual. Aqui está dizendo, meus amados, que é um povo hoje, o povo de Deus, um povo morno. Não é quente e nem frio. E Deus estava a ponto de vomitar, de rejeitar esse povo. Mas Deus não rejeitou. Nós vamos ler no verso 18 em diante. Apesar do orgulho de Laodiceia, hoje o povo de Deus é um povo acomodado, que não se consagra, mas Jesus ama você e ama a mim. Ele ama o seu povo na face da terra. E Ele espera que você e eu damos testemunho e levamos a sua palavra e nos preparemos para a sua volta. Eis o conselho de Deus para você e para mim, um conselho precioso. Verso 18 em diante diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Representa fé verdadeira, amor verdadeiro. E aqui diz para nós nos enriquecer, vestiduras brancas para cobrir a vergonha da nossa nudez. A vestes branca representa a justiça de Cristo. O caráter de Jesus Ele quer imprimir em você e em mim também. E colírio para abrir nossos olhos a fim de que vejamos. Deus quer te dar a você e a mim o discernimento espiritual, a visão espiritual, para nós conhecermos mais e mais as suas palavras, as palavras de salvação. E ele diz no verso 19: eu repreendo e disciplino a contusão, sê pois zeloso e arrepende-te. No verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, cearei com você e você comigo. Jesus quer ser o hóspede especial do teu coração, do meu coração. Abramos o nosso coração a esse maravilhoso Salvador, o Senhor Jesus. Amém? E finalizando aqui no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amados,
Espero que você entendeu esse pequeno estudo, a trajetória da igreja, desde os dias apostólicos até os nossos dias, representado pelas 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aí está o nome das 7 cidades, das 7 igrejas que se encontravam nessas 7 cidades, representando 7 épocas que o povo de Deus passou. E hoje nós estamos aonde? Laodiceia, o tempo do fim, o povo do julgamento, o tempo atual. Que Deus conceda a você e a mim a oportunidade de fazermos parte do seu povo, do seu rebanho e nos preparar para o reino eterno do nosso Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém? Estarei orando por você e pela tua família. Pai querido, obrigado pelo momento de ouvirmos a tua palavra. Rogo as tuas bênçãos aos amigos, aos seus familiares, dando saúde, proteção, cuidado, sucesso. Pai querido, em tuas mãos nós nos colocamos. Conduz nossos pés nos teus caminhos, nas tuas palavras. Abre, Senhor, nossos olhos. Nos enriqueça com o ouro da salvação, o ouro da fé. Dá-nos as vestes brancas que simbolizam a justiça de Cristo. É em nome de Jesus, ó Pai, que eu oro por todos os nossos irmãos, amigos e familiares, na paz do Senhor. Amém. Que Deus esteja contigo até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Deus abençoe.